casado há 46, 3 filhos, 3 netos. E a minha fala hoje, talvez um pouco diferente da de Anderson, mas é falando do amor de Deus, da misericórdia dele. Jesus, quando nós aqui vivemos assim, a Escritura, em primeiro lugar, e o Diário de Faustino. Quem quiser entender um pouco essa comunidade, vasculha o Diário de Faustino. E Jesus disse para ela o seguinte, na década de 30, são poucas as almas que contemplam a minha paixão com verdadeiro afeto. Conceda as graças mais abundantes às almas que meditam piedosamente sobre a minha paixão. Então convido a vocês para nós subirmos a Via Sacra, a Via Cruzes, na oração da Via Sacra. Jesus disse a Faustina, dizia para ela o seguinte: entre na tua capela e reze a Via Sacra. Essa foi a primeira oração que Jesus pede a ela, para depois a oração do texto da misericórdia. E hoje a nossa Via Sacra, eu convido a vocês a acompanhar comigo, mas também Nossa Senhora, Mãe da Divina Misericórdia. Vamos rezar as 14 estações e meditar. Porque Jesus, quando foi preso e condenado, ele não estava programado para morrer. Pilatos fez de tudo para soltá-lo, é isso? Mas não teve jeito. E no tempo, Pilatos lava as mãos, porque o povo gritava: crucifica-o. O povo crucificou Jesus. Não só os sacerdotes, os escribas e os anciões, os fariseus, não. O povo. Esse mesmo povo, há poucos dias atrás, gritava: Hosana Rei. Jesus entra triunfalmente, montado no jegue, em Jerusalém, e o povo gritava: Hosana Rei. E ele diz a Faustino o seguinte, que cada hosana que saía da boca de cada um era como uma espada de dor atravessando o coração dele, que ele sabia que logo depois gritaria: crucifica-o. Mas ele é condenado, recebe a cruz sobre os ombros. E a primeira condenação, a mãe estava lá, a Mãe da Divina Misericórdia. E ele diz o seguinte: ficai comigo, amparai-me na minha dor, confiai-me as vossas dores, que eu compreendo-as. Aquilo que sofreis cabe no meu coração. Vinde, acompanhai-me com recolhimento e muito amor. É esse o conselho da mãe, que sobe a Via Cruzes acompanhando o filho. Mas na segunda estação Jesus recebe sobre os ombros a sua cruz. E que nós falamos que Jesus tinha 5 chagas, né? A igreja prega, mas não é só isso. Antes de receber a cruz, ele é flagelado e recebe a cruz, a coroa de espinhos. Ele diz a Santa Brígida que no corpo dele tinha mais de 5.000 chagas, porque os chicotes na época era feito, se cada ponta tinha um pedaço de ferro ou um pedaço de osso, onde batia, cortava. E a mãe estava lá com Jesus.
E nós também não estamos subindo. Nós todos que estamos aqui estamos subindo na Via Cruz com Jesus. Com a cruz aos ombros, Jesus para o Calvário. Ao ver meu filho debaixo daquele madeiro, ele que é o Santo dos Santos, a suma pureza, assim tratado, conduzido em conjunto com ladrões. Quem poderá imaginar a dor que isso me causou? E se nós fizermos uma reflexão dentro de nós, olhando para Jesus, olhando para a mãe. Eu vim aqui hoje falar da misericórdia de Deus. E o sofrimento dele é a misericórdia na mais alto grau. Alguém disse um dia que a morte de cruz é uma loucura, mas é a loucura no seu mais alto grau de lucidez. Entre o último suspiro e a eternidade, há uma imensidão de misericórdia. E Jesus sobe ao Calvário. E vamos para a terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Eu também caí. Alguém sorriu, alguém teve dó do velho, mas eu caí. E Jesus caiu. E a mãe diz o seguinte: quando vir que estáis a cair, lembrai-vos da queda de Jesus, agarrai-vos a mim enquanto durar a tentação. Rezai Ave Maria quantas vezes for preciso, até que as tentações se serenassem. Vamos refletindo a dor de Cristo. Vamos refletindo essa dor da mãe. Mas na quarta estação, quem ele encontra? Quem ela encontra? A mãe encontra o filho. Jesus se encontra a sua Santíssima Mãe. E ela diz para nós que estamos aqui hoje, mas também diz para a humanidade que a esqueceu esse sofrimento de Deus por cada um de nós. Como sangra o meu coração de mãe. Olhe para ele, por um instante olhe para mim. Nesse olhar compreendi a necessidade de tanta dor. Nesse olhar, ele disse-me que era preciso passar por aquilo tudo, que era preciso avançar mais, sofrer mais, avançar até o Calvário. O profeta Isaías diz o seguinte no seu livro, diz o seguinte, que Jesus naquela hora que a mãe aproximou dele, é como nós aproximarmos de Jesus também na cruz, na quarta estação. Vamos fazer isso? Vamos, interiormente. Aí o profeta diz: ele, meu servo, será bem sucedido, sua ascensão será a mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia um ser humano. Olhe bem, isso tudo foi por quem? Eu vou falar para vocês, foi por mim. Quando eu olho as minhas faltas, tem muita falta que só eu e Deus sei. Eu acho que todo mundo é assim, às vezes. Eu sinto vergonha das minhas iniquidades. Sinto vergonha de mim mesmo. Tanta dor quando eu reflito a paixão de Cristo. Tanta dor. Mas vamos agora para a quinta estação. Vamos ser um sirineu? Se eu mudo de vida, eu estou aproximando da atitude de Simão Sirineu. Porque quando eu não peco,
Quando eu confesso ao sacerdote os meus defeitos, mudo de vida, alivio a cruz de Cristo. Eu carrego a cruz. Eu sou um Simão Sirineu. Mas eu tenho que mudar. Jesus fala para Nicodemos à noite, um dos doutores da lei, tem que nascer de novo. Ele pergunta para Cristo, nós temos que entrar no seio, no ventre da nossa mãe de novo? Mas ele não compreendeu que era nascer de novo, que era nós mudarmos de vida. Então cada um aqui pode olhar para si. Eu olho para mim. Não posso olhar para os defeitos de vocês, porque o meu é maior do que todo mundo, talvez. Mas cada um pode entrar no seu interior e olhar para si. Assim Simão fez, carregou a cruz de Jesus. A cruz de Jesus sempre é difícil, é pesada. Mas nós devemos levar essa cruz, não obrigados, mas com aceitação de amor. É assim que nós temos que levar a nossa cruz do dia a dia, os nossos defeitos. E aí vamos para a sexta estação, nos acompanhe. Jesus encontra Verônica, uma mulher piedosa que invade o cortejo. A mulher não tinha valor naquela época, mas ela, com o amor pelo condenado, invade o cortejo e limpa o rosto de Jesus. A mãe diz o seguinte: a minha dor foi grande porque eu gostaria de estar no lugar dela e tocá-lo, mas compreendi que a minha missão era sofrer em silêncio. É o silêncio de Nossa Senhora. Então cada um de nós devemos ter um pouco para nós mesmos durante o dia. Deixar os afazeres, deixar as outras coisas, e para nós mesmos olhar para dentro de nós e mudarmos de vida. E vamos caminhando para a sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. A mãe nos acompanha. E Nossa Senhora diz o seguinte: quisia segurá-lo, para que não caísse. Quiseram levantá-lo. Não vejo, porque a multidão impede minha passagem. Com minha aflição não tem limites. Porque a nossa igreja prega, e é verdadeiro, que Nossa Senhora é a corredentora. O Redentor Jesus Cristo morre e sofre por nós, e ela é a corredentora. Acompanha o Filho até o último suspiro. A oitava estação, as piedosas mulheres se aproximam de Jesus. Muitas vezes nós também temos que aproximar de Jesus. Quem não tem um crucifixo em casa, procure ter. Procure ter. Muita gente coloca até nas paredes outros símbolos. Mas não, coloca o crucifixo. Para você contemplar essa paixão todos os dias. Porque você, com certeza, mudará de vida. Porque se olhar o condenado, a morte na cruz, por nós. Então, às vezes, alguém que vem nos pedir uma ajuda está sofrendo muito menos que nós, às vezes, nos nossos problemas. Mas Jesus faz isso. Como Ele revela seu coração sensível às dores daqueles que o rodeiam, assim também nós temos que ser misericordiosos. Quem nos procura? Esquecido de si próprio, consola aqueles que sofrem muito menos. Vamos acompanhar
a nossa viaçaca com a mãe. Na 9ª estação, Jesus cai pela 3ª vez. O peso da madeira era de cedro, segundo a revelação, é leve. Mas o que derruba Jesus nas 3 quedas é as nossas faltas, é os nossos pecados, o meu, o seu, todos somos pecadores. E essa reflexão nós temos que fazer, olhando pela dor de Jesus, o Filho do Homem. E a mãe diz o seguinte: como o meu coração de mãe sofre ao ouvir essas coisas. O povo insurge contra os soldados, reclama da sua violência, não por compaixão, mas por medo de perder o espetáculo. O povo gritou para crucificar. E aí? Nós vamos para a 10ª estação. Sabe qual a 10ª estação? Muita gente aqui sabe. Jesus é despojado das suas vestes. Jesus fica nu. Eu simulei uma queda. Eu, Reinaldo, aqui na entrada. Mas essa estação não dá para me simular, não. Não dá. Mas ele foi pregado na cruz nu. Por quem? Por vocês? Por mim. Essa reflexão nós temos que fazer, e eu faço sempre. Posso dizer por isso que eu estou aqui. A paixão de Cristo mexia muito comigo. Levava uma vida, só eu e Deus que sabe. Corredor de vaquejado. Então, a paixão mudou a minha vida. O sofrimento de Jesus mudou a minha vida. Quando eu refletia que o meu Deus, pregado numa cruz nu, eu vou mais além. Quem mora em Almenara ou mora em outra cidade, teria coragem de sair em praça pública sendo vaiado nu? É isso que eu tenho que pensar. O sofrimento do meu Senhor. Aí antes dizendo: Jesus ama vocês. Gente, não tem prova de amor maior do que isso, não. Não existe. E o que eu devolvo para ele? Pecado. As faltas. Às vezes vem uma dificuldade na vida, a gente desespera. Eu sempre digo o seguinte: que a vida sem dificuldade é sem cor, é pálida, é anêmica. Se as dificuldades virão, nós temos que recebê-las com amor. Vamos agora para a 11ª estação. Depois de humilhado, a dor física. Olhe bem para você e para mim. A dor física é violenta, mas a dor moral é pior do que a física. Às vezes você tem vontade de desaparecer do mundo por uma decepção. Essa é a dor física. Você sara, passa remédio. Mas a dor moral vem do coração, vem da alma. E essa é a dor que Jesus sentiu.
não está aqui nas estações. Mas Jesus, antes de ser preso, a maioria conhece a história, mas é bom repetir. Os melhores amigos, diz um pregador, que caparam o gato, caíram fora. Mas antes disso, o mais valente, Jesus disse: você vai me negar. O que ele disse? Não, Senhor, vou morrer contigo. E a hora que pergunta: você conhece esse homem? Não, nunca vi nem mais gordo, nem mais magro. É o meu amigo. E aí Jesus passa, olha para ele, já preso, ele cai em si. Eu digo que Deus, na sua infinita sabedoria, faz um discurso sem nenhuma palavra. Porque Pedro chorou 3 dias e 3 noites. No olhar de Deus. E aí eu falo e olho para Pedro, que negou Jesus, caiu fora, mas se arrependeu severamente, arrependeu amargamente. Aí eu digo, ele fala para Faustina que a misericórdia dele, nem a mente humana e nem a mente angélica é capaz de imaginar a imensidão da minha misericórdia. E de Pedro ele aplica isso. Quem é Pedro? Depois que negou, depois que caiu fora. E Deus colocou Pedro aonde? Em primeiro lugar da nossa igreja. Mas tem outro também, pilar da nossa igreja. E ele diz claramente: nos Atos dos Apóstolos, Paulo, no discurso aos judeus, ele disse o seguinte: eu persegui de morte. Quem persegue de morte é um assassino. Tanto é que na morte de Estevão jogam as capas nos pés dele, de Santo Estevão. Quem é de Santo Estevão sabe essa história, e quem não é também sabe. Eu persegui de morte esta doutrina, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, com a carta branca dos sacerdotes. Está aqui na Bíblia, não foi o que eu escrevi. E quem é Paulo? Hoje, a nossa igreja. Essa é a verdadeira misericórdia do Senhor. Por pior que seja você ou eu o pecador, o único pecado que Deus fala que não tem perdão é contra o Espírito Santo, é contra o amor de Deus. Esse não tem perdão. Quer dizer, você não acredita que Deus é bondade, é misericórdia? Esse não tem perdão. Mas Dimas não era só ladrão. Eu sou devoto de Dimas, fui atrás da história um pouco mais, que está na Bíblia. Ele também era assassino. E no último suspiro, últimos minutos da vida dele, ele fala assim, reconhece que Jesus é Filho de Deus e a misericórdia e a bondade. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Cristo diz para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Qualquer um de vocês que estão aqui, olha para dentro de si e olha por sua falta. E você é amado por Deus. Como Deus amou Pedro, como Deus amou Paulo. Não tem pecado que você não seja perdoado, se você acreditar na misericórdia divina. Mas na 11ª extração, Jesus é pregado na cruz. Ouve-se, a mãe diz o seguinte, que ela estava acompanhando. Essa via sacra mariana nós fazemos todos os sábados aqui.
E a outra das 14 estações a gente faz toda sexta-feira, 3 horas da manhã, no morro. A mãe fala: ouve-se martelada, todos se calam para ouvir o bem. Parece-me ouvir gemer. As forças me faltam. Algumas mulheres amparam-me. E aí eu digo que essa estação, nesse momento, Jesus mostra a essência da bondade de Deus, no mais alto grau. Ele diz: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Diz uma revelação a uma santa que a criação celeste ficou de boca aberta. Tanto sofrimento, mas a compaixão foi maior. O amor foi maior. E Jesus dizia nas suas palestras: amai os vossos inimigos. Mas ele falava que chegou essa hora. Ele mostrou na essência que não só de palavras, mas na prática, assim que devemos ser. É difícil, falar bem de quem não gosta de você, ou aceitar na sua casa de quem não gosta de você. É difícil, não é fácil, não. Eu falo por mim, cada um de vocês fala por si próprio, mas Jesus nos mostra isso. Essa é a verdadeira misericórdia. É o que nós pregamos aqui. Eu disse para as meninas hoje de Santo Estevão o seguinte: eu ainda não conheço, no Brasil e no mundo, a situação que nós estamos vivendo hoje, com essas fitas, representante da divina misericórdia. Então, Jesus pregado. Vamos para a 12ª estação, onde ele morre. Jesus, a mãe se aproxima, está junto à cruz. Ela fala que a espada de dor que o velho Simeão atrás, quando ele era menino, disse para ela: uma espada de dor transpará a sua alma. Retalha mais a minha alma. Veja que me olha, fala-me. Há quantas horas não ouviu a sua bendita voz? Fala para mim deixar de herança aqueles que ama, os filhos pecadores que deixam no mundo e que são a causa dos nossos sofrimentos. A senhora recebe nós, a mãe da divina misericórdia. Jesus deixa para ela. Ele é tirado da cruz, na 13ª estação. Ela fala o seguinte: finalmente posso apertar nos meus braços meu filho, mas agora está morto, está sem ação. As suas santas mãos não fala comigo, não me olha. O seu corpo está coberto de sangue, de terríveis nódoas negras, de inchaços e de feridas. Assim é o nosso Deus, que veio a esse mundo sofrer para o sofrimento de Cristo. Muitas vezes o nosso sofrimento é a nossa vitória. Muitas vezes algum de vocês talvez passam ou passaram por humilhações, mas lembre de quem está na cruz. Aqui ele revelou a Maria de Lourdes, a nós, sobre a coroa de espinhos, que a Bíblia não fala, mas é verdade. Depois da flagelação, os soldados colocam a coroa nele, que a Bíblia diz, e um dos espinhos traspassou o olho direito. Olhe bem, porque você dá para notar que para ela segurar do trajeto da casa de Pilatos até o Gólgota, que é o Calvário, em cima, tinha que ser enfincada de cima para baixo.
E ela ultrapassa. Então eu digo o seguinte, que Jesus morre cego e nu. Esse pano não tinha. E a ferida, é como disse aqui Isaías, não tinha aparência humana. Mas aí, na 14ª estação, ele é colocado no sepulcro. E Nossa Senhora diz, todo choro à minha volta. Olho para meu filho imóvel, meu coração recorda suas palavras. A esperança floresce em mim. Sim, creio nele. Mesmo agora, quando já ninguém crê. Se ficares junto de mim, farei de vós alma de esperança no meio de todas as vossas noites e todas aquelas situações difíceis em quem não há luz para vós, em que até a fé vos é difícil. Nenhuma das vossas provas, por pior que seja, será tão difícil como a minha. Em todas as situações, meu filho, venceremos comigo. Muitos aqui têm testemunhos disso, o poder de Nossa Senhora. Eu estou falando hoje, resolvi falar sobre a Via Cruz, que me impressiona um pouco a paixão de Cristo e o sofrimento da mãe. Vamos falar de misericórdia? Sim, essa é para mim a essência da misericórdia. Essa é a essência do amor de Deus. Porque muita gente fala que Deus não sofreu, mas ele era 100% homem e 100% Deus. E hoje, não só nós, porque tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Espírito, diz em João 4. O Espírito Santo é Espírito. O Filho é Espírito. Mas tem um predicado a mais no Filho. É carne. No livro de Tobias, que é alguém que conhece o livro de Tobias, São Rafael come, mas faz de que está comendo. Assim diz a Escritura. Pedro diz o seguinte: nós somos testemunhas que bebemos e comemos com ele depois da ressurreição. Então é vivo, Jesus é vivo entre nós. E eu te digo, se a culpa for, se eu estiver errado, a culpa é minha. Mas a única igreja no mundo que tem Jesus vivo e a cores é a católica.